Chegamos à quarta etapa do nosso projeto de implantação da estrutura de remuneração da empresa. Talvez, dentre todas, seja a mais importante, a análise do cargo. É nessa etapa que eu defino o perfil do cargo, ou seja, aquele conjunto de competências, exigências, especificações, requisitos que o cargo requer para o seu desempenho adequado. Vamos deixar bem claro que a análise e a avaliação do cargo são coisas diferentes, não se confundem, embora possam parecer até sinônimos. A análise do cargo é a definição conceitual do perfil. A avaliação do cargo é a valorização desse perfil. É quando eu represento ou traduzo os conceitos que compõem o perfil em algum tipo de número, pontos, índices ou algo semelhante. Portanto, agora nós vamos falar sobre a análise do cargo, ok? Pois bem, existem vários modelos ou metodologias para eu analisar o cargo. De um modo geral, existem dois tipos, os qualitativos e os quantitativos. Os qualitativos são imprecisos, subjetivos e, francamente, não vou perder muito tempo com esses métodos. São geralmente utilizados para empresas muito pequenas ou para atender algum problema bem pontual. Por exemplo, o escalonamento dos cargos é um método qualitativo. Os gestores da empresa se reúnem, decidem por uma competência, por exemplo, escolaridade, e ordenam os cargos de cima para baixo em função dessa competência. Mais nada. Os métodos quantitativos, portanto, são aqueles que quantificam, valorizam o perfil do cargo. São esses que nos interessam em função da sua maior objetividade e qualidade apresentada. Dentre os métodos quantitativos, eu destacaria os métodos fechados e os abertos. Os fechados pertencem a algumas consultorias que criaram, desenvolveram um método de avaliação e utilizam, vendem, comercializam esses métodos. E você não pode aplicá-los sem que seja através de uma dessas consultorias. Por mais que você conheça o método, tenha feito treinamento nessas empresas, você não pode simplesmente implantar esse método na sua empresa. Você tem que necessariamente contratar uma dessas empresas que desenvolveram esse método. Nesse rol eu situo o Sistema Rey, Mercer, Watson Wyatt e Towers. Mas em contrapartida, felizmente, existem os métodos abertos, que eu posso garantir funcionam tão bem quanto os métodos fechados. São métodos objetivos, flexíveis, muito conhecidos, com extensa bibliografia, com muitos profissionais que dominam esse método, e com uma grande vantagem, são métodos gratuitos. Você implanta e não paga absolutamente nada. Dentre os métodos abertos, que nós vamos adotar aqui, eu destaco como o mais importante o método ou sistema por pontos. Como o próprio nome diz, o sistema por pontos define ou traduz o perfil do cargo numa medida numérica chamada pontos. Portanto, é esse método que nós vamos desenvolver aqui neste vídeo, detalhando um pouco mais as suas etapas. O método dos pontos, como o próprio nome indica, sugere a pontuação do perfil do cargo. De tal forma que, no final do meu trabalho, todos os cargos são pontuados em função da sua importância. A maior pontuação, os cargos mais importantes, e assim sucessivamente. Cargos que sejam totalmente diferentes, um de fábrica e outro de escritório, com funções totalmente distintas, mas que tenham a mesma pontuação, serão considerados, para efeitos salariais, cargos do mesmo nível. A base para a implantação do método dos pontos reside num manual. A base de todo o trabalho é a criação desse manual. Esse manual
independente da empresa, tem o mesmo formato. Podem variar as competências, mas o formato é o mesmo. O que varia de uma empresa para outra é a ponderação das competências e a pontuação dos seus graus de intensidade. Eu acho, inclusive, que esse método é superior aos métodos das empresas fechadas, das consultorias que desenvolveram métodos fechados, porque por aqueles métodos o manual é um só. Serve para avaliar tanto um banco, como uma empresa comercial, uma empresa de tecnologia. No método dos pontos, desde que convenientemente aplicado, você tem que desenvolver, não é deveria, você tem que desenvolver um manual para cada tipo de empresa. 2 bancos, por exemplo, que adotem esse sistema, podem ter o mesmo manual, com as mesmas competências, mas seguramente os valores dessas competências serão diferentes. E por quê? Porque essas empresas têm culturas diferentes. Então o manual não pode ser o mesmo. O manual que eu adoto e que eu vou apresentar a vocês agora é composto de 6 competências. Eu já utilizo esse método há muito tempo, sempre atualizando, mas são sempre as mesmas competências. A primeira competência é o preparo profissional, formado pela escolaridade do cargo, ou seja, o diploma, falando numa linguagem bem popular. Os treinamentos ou habilidades que o cargo requer e que não foram adquiridos com a escolaridade. Por exemplo, idioma, ou uma habilidade em alguma linguagem de informática, e a experiência acumulada. A combinação desses 3 subfatores vão resultar num determinado grau. Esse grau será pontuado. A somatória dos pontos, dos graus, de cada uma das 6 competências vão resultar na pontuação do cargo. Perceba que cada uma das 6 competências é composta por níveis distintos. São subfatores. Então, por exemplo, no fator preparo profissional eu tenho 3 níveis distintos: escolaridade, treinamento e experiência. A combinação, portanto, vai resultar no grau desejado. A segunda competência é a natureza das tarefas, que congrega a complexidade das tarefas executadas e a diversidade dessas atividades. Ou seja, eu distingo entre tarefas essencialmente rotineiras, daquela rotina que de rotina não tem absolutamente nada. É claro que isso dá uma importância distinta para o cargo. A terceira competência é a especificidade do cargo. Eu aqui levo em consideração a facilidade de encontrar a mão de obra. Ela pode ser abundante no mercado ou muito restrita, e isso tem importância diferenciada, e o nível hierárquico desse cargo. Eu posso ter numa mesma empresa 2 cargos semelhantes. Por exemplo, assistente administrativo. Só que um se reporta a um coordenador e o outro, por configuração da empresa, se reporta a um diretor. Essa competência detecta essas diferenças e, obviamente, justifica uma variação de pontuação. A quarta competência é condições de trabalho. Eu aqui tenho 5 subníveis. O ambiente de trabalho, ou seja, o ambiente físico onde se desenvolve o trabalho, ambiente limpo, sujo, perigoso. As condições do cargo, ou seja, se o ocupante cumpre normalmente a jornada de trabalho ou se ele tem que fazer horas extras constantemente, trabalhar em turnos, viajar. Segurança é onde eu analiso, é o terceiro item, é onde eu analiso os riscos de saúde e segurança. O quarto subnível, esforço visual, onde eu olho ou analiso a acuidade visual que o cargo requer do seu ocupante. E o quinto subnível é esforço físico, ou seja, o dispêndio físico na execução das tarefas. Trabalha normalmente sentado, em pé, andando, ou agachado, fazendo força ou carregando pesos. O quinto fator, ou quinta competência, o penúltimo, é a responsabilidade operacional. A responsabilidade operacional é formada por 3 subníveis. Responsabilidade por erros, onde eu analiso
as consequências dos erros cometidos, responsabilidade por dados confidenciais, onde eu analiso o acesso e os problemas decorrentes de uma divulgação indevida desses dados, e o terceiro, a responsabilidade por contatos, ou seja, qual é a qualidade, qual é o nível e importância dos contatos desenvolvidos pelo ocupante daquele cargo. E a última competência é a responsabilidade por orçamento, onde eu analiso, primeiro item, gestão de pessoas, ou seja, qual a quantidade de pessoas que se reportam ao cargo analisado. Segundo ponto, responsabilidade por patrimônio, ou seja, o conjunto de valores, bens, patrimônio, máquinas e equipamentos sob responsabilidade daquele cargo analisado. E o terceiro e último nível, responsabilidade por resultados, ou seja, como que o cargo impacta nos resultados da empresa. Tem cargos que não impactam absolutamente nada e outros que, sim, impactam de forma compartilhada, decisiva no alcance dos resultados. Perceba que cada uma dessas competências é analisada, escolhe-se um determinado grau, esse grau, na etapa seguinte de avaliação, ele é pontuado e a soma das pontuações de cada grau vai resultar na importância do cargo, na importância quantificada do cargo. Nós vamos ver, na próxima etapa, que esse método requer alguns cuidados. Existe uma metodologia por trás. Mas, se eu adequar ou se eu utilizar esse método de forma como deve ser feito, esse método é tão bom ou melhor que os outros métodos desenvolvidos pelas consultorias. Por último, quem é que deve realizar a análise dos cargos? Existem duas vertentes. Uma das vertentes é reúno todos os gestores da empresa e analiso todos os cargos. Para mim é pura perda de tempo e sem nenhum resultado prático. Como é que eu posso acreditar que um gerente de marketing conheça bem o mecânico de manutenção a ponto de expressar a sua opinião? Politicamente pode ser uma boa, mas tecnicamente eu não gosto. O método que eu prefiro é reunir todos os gestores daquele cargo que está sendo analisado. Então, eu estou analisando o mecânico de manutenção, convoco o coordenador dele, seu líder, seu supervisor, seu gerente, até seu diretor. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais opiniões, melhor a qualidade do cargo. Por último, um lembrete. Eu não consigo analisar mais do que 10 cargos por dia, porque isso cansa. E também cansa aos demais participantes. Portanto, eu prefiro um trabalho bem feito com qualidade. Se eu distribuir todos os meus cargos em cada reunião, 10 por reunião, eu faço um trabalho com boa qualidade e dentro do prazo previsto. A próxima etapa nós vamos ver a avaliação do cargo, ou seja, como que eu defino os valores do meu manual. Eu sou o José Francisco D'Anibali, da Remunera Consultoria em Recursos Humanos. Até a próxima.